Em meio aos cânions imponentes, cachoeiras escondidas e trilhas labirínticas da Chapada Diamantina, um dos destinos mais deslumbrantes do Brasil, repousa um mistério que assombra moradores, trilheiros e autoridades há mais de uma década. Em 2006, uma família inteira desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse sido engolida pelas montanhas silenciosas e pelo verde interminável da Mata Baiana. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum objeto, nenhum sinal de luta ou fuga. Apenas o silêncio, um silêncio que perdurou por 16 longos anos. Mas agora, algo mudou. Se você gosta de histórias reais envolventes como esta, com reviravoltas inacreditáveis, inscreva-se no canal agora. Assim você não perde nenhum detalhe do que estamos prestes a revelar. Era final de janeiro de 2006, quando a família Oliveira, Roberto, Luciana, Sofia e Isadora, saiu de Salvador rumo ao Parque Nacional da Chapada Diamantina. O plano era passar 5 dias percorrendo algumas das trilhas mais conhecidas da região, acampando em locais previamente escolhidos e aproveitando o contato direto com a natureza. Eram aventureiros experientes, já tinham feito trilhas em outras regiões do Brasil e estavam preparados, com equipamentos adequados, mantimentos, mapas e radiocomunicador. A última vez que foram ouvidos foi em 29 de janeiro, quando entraram em contato por rádio com a pousada em que haviam se hospedado no início da viagem. A comunicação foi breve. Informaram que haviam subido uma encosta íngreme e que passariam a noite acampados em uma área alta, de onde poderiam observar o vale. A mensagem era tranquila, sem sinal de alerta. Depois disso, nada mais. No dia seguinte, sem contato e com o prazo de retorno vencido, a pousada acionou os bombeiros. Começava ali uma das maiores operações de busca da história da Chapada Diamantina. Helicópteros sobrevoaram a região por dias. Equipes especializadas em resgate entraram nas trilhas com cães farejadores. Trilheiros voluntários se juntaram às buscas. Durante semanas reviraram cada palmo de terra, cada trilha, cada caverna. Sem sucesso. Não havia pegadas, barracas, restos de fogueira ou equipamentos. A floresta havia apagado qualquer sinal da existência da família Oliveira. O caso repercutiu nacionalmente. Jornais, programas de televisão e revistas trataram do assunto como um enigma moderno. As autoridades consideraram hipóteses diversas, desde desorientação e queda acidental até envolvimento com grupos clandestinos. Mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. E com o tempo, o caso caiu no esquecimento público, mesmo que jamais tenha sido oficialmente encerrado. Os pais de Luciana, os irmãos de Roberto, os amigos das filhas, todos enfrentaram um luto sem corpo, sem fim, alimentando esperanças em cada aniversário, em cada data comemorativa. O nome família Oliveira virou sinônimo de mistério, sendo citado em fóruns, livros de mistérios não resolvidos e até em documentários alternativos. Então, em 2022, algo inimaginável aconteceu. Durante uma caminhada solitária por uma trilha remota, um antigo guia local encontrou entre rochas cobertas de musgo um lenço. Era velho, desbotado, manchado pela umidade e pelo tempo. Mas ali, em letras escritas à mão com algo semelhante a carvão, estavam 4 nomes. Os mesmos 4 nomes que haviam desaparecido 16 anos antes. Roberto, Luciana, Sofia, Isadora. E abaixo dos nomes, uma única frase: ainda vivos. Essa descoberta reacendeu um caso que parecia enterrado para sempre. E com ela, voltaram as dúvidas, os fantasmas e a pergunta que ninguém conseguia calar: se estavam vivos. Por que nunca voltaram? Roberto Oliveira era fotógrafo de natureza, um homem de fala calma e olhar atento. Trabalhava para revistas especializadas e dedicava-se a registrar paisagens pouco conhecidas do interior brasileiro. Sua esposa, Luciana, era professora de geografia em uma escola pública de Salvador. Juntos, haviam criado 2 filhas que herdaram deles o gosto pela aventura e pela curiosidade. Sofia, com 17 anos, era introspectiva, apaixonada por livros e pelo céu estrelado. Já Isadora, de 14, era extrovertida,
sempre com uma piada pronta ou um comentário irônico na ponta da língua. Naquele verão de 2006, decidiram fazer uma viagem diferente. Não queriam hotéis ou praias lotadas. Queriam isolamento, conexão com a terra, com o tempo, com o silêncio. A Chapada Diamantina, com suas formações rochosas milenares, grutas escondidas, cânions vertiginosos e trilhas ancestrais, parecia o destino perfeito. Não era a primeira vez que visitavam o lugar, mas seria a mais longa e profunda imersão que fariam na região. O planejamento foi minucioso. Roberto estudou os mapas topográficos da região por semanas, marcou pontos de parada e estabeleceu rotas alternativas em caso de imprevistos. Luciana cuidou da alimentação e dos equipamentos de camping, garantindo que tudo fosse leve e funcional. As meninas ajudaram a escolher os locais de interesse, como cachoeiras e pontos de observação astronômica. Eles sabiam que o Parque Nacional exigia preparo e se sentiram prontos. Chegaram à cidade de Lençóis no dia 24 de janeiro. Passaram 2 noites em uma pousada simples, organizando os últimos detalhes, conversando com guias locais e ajustando os horários. Conheceram outros trilheiros, entre eles um casal de belgas que também faria uma parte do Vale do Pati, e trocaram informações sobre clima e percurso. A previsão era de chuvas rápidas, comuns na estação, mas nada que oferecesse risco à segurança da viagem. No dia 26, bem cedo, iniciaram a trilha. A mochila de Roberto levava a câmera, baterias extras e um tripé compacto. Luciana carregava o rádio comunicador e o mapa plastificado. As meninas tinham mochilas leves, com seus pertences pessoais e lanches rápidos. Caminharam o dia inteiro, cruzando campos abertos e trechos de mata fechada. Pararam para nadar em um poço cristalino, onde Roberto tirou fotos de Isadora mergulhando como se voasse. Sofia escreveu no diário enquanto observava borboletas pousando nos galhos úmidos. Na primeira noite, acamparam perto de uma encosta com vista para o vale. Prepararam comida quente com fogareiro, contaram histórias antigas e dormiram sob o céu estrelado da Bahia. No segundo dia, avançaram por uma trilha mais estreita entre pedras escorregadias e riachos rasos. Chegaram a um ponto elevado de onde se via uma cachoeira distante caindo entre as fendas da montanha. Pararam ali por um tempo, em silêncio. Era como se aquele lugar tivesse uma presença própria, viva, observadora. Na tarde do terceiro dia, subiram por uma trilha íngreme indicada por um guia local. A subida era cansativa, mas promissora. Luciana disse que queria ver o pôr do sol dali de cima. Chegaram ao topo pouco antes do entardecer. Montaram o acampamento com rapidez e se sentaram juntos, abraçados, para assistir ao céu se transformar em uma aquarela de cores. Foi dali que Roberto fez o último contato com a pousada, usando o rádio. Disse que estavam bem, que passariam a noite ali e que no dia seguinte desceriam em direção a uma nascente próxima. A voz dele era tranquila, serena. Não houve qualquer sinal de tensão ou urgência. Apenas a rotina de uma família em sintonia com o ambiente e entre si. Na manhã seguinte, nenhum contato. Mas isso não preocupou de imediato os funcionários da pousada. Era comum perder sinal em certas áreas, e muitas vezes trilheiros optavam por economizar bateria, e só ligavam os rádios em momentos pontuais. O que ninguém sabia, no entanto, era que aquele havia sido o último contato feito por qualquer um dos 4. Até aquele momento, tudo havia transcorrido como planejado. Os mapas seguidos, os horários cumpridos, os registros feitos. Nenhum indicativo de perigo, nenhum presságio. Apenas uma família unida, feliz, em uma jornada de conexão com a natureza. Uma jornada que, aos poucos, mergulhava em algo muito maior, mais profundo e inexplicável. A trilha do Vale do Pati é considerada uma das mais belas e desafiadoras do Brasil. Ela cruza rios, sobe serras, desce vales e passa por pequenos povoados isolados, onde vivem famílias que mantêm uma relação íntima com a terra. Era justamente por isso que Roberto havia escolhido esse percurso. Queria capturar a essência selvagem e humana da Chapada, combinando paisagens grandiosas
com o calor das histórias locais. No segundo dia de caminhada, enquanto atravessavam um trecho plano ladeado por buritis e árvores retorcidas pelo vento, encontraram um casal de viajantes belgas que vinha na direção contrária. Trocaram palavras rápidas em inglês, sorriram ao reconhecer o esforço mútuo que a trilha exigia. Luciana ofereceu água. Sofia, envergonhada, perguntou de onde vinham. Os belgas disseram que estavam voltando de um mirante próximo, mas que haviam desistido de avançar por causa das nuvens carregadas que se formavam no horizonte. Avisaram que a previsão para os dias seguintes não era boa e que talvez fosse prudente retornar. Roberto agradeceu a gentileza, mas garantiu que estavam preparados. O grupo se despediu e seguiu adiante. Horas depois, encontraram um guia local conhecido como Zeca, um senhor magro, de pele escura e chapéu de couro. Ele caminhava com pressa, indo em direção a uma comunidade próxima para levar mantimentos. Parou por alguns minutos para conversar. Ao saber para onde estavam indo, franziu a testa. Disse que aquela trilha era pouco usada nos meses de verão, justamente por causa das chuvas repentinas e da visibilidade comprometida nas encostas. Luciana respondeu com firmeza que conheciam a região e estavam com equipamentos adequados. Zeca, resignado, desejou sorte. Antes de partir, olhou para Roberto e disse: "A montanha guarda segredos que nem o tempo revela." E foi embora, sem explicar o que queria dizer. Na manhã do terceiro dia, Roberto montou o tripé da câmera próximo a uma formação rochosa que lembrava uma cabeça humana. Era uma das imagens que ele mais queria capturar. As meninas ajudaram a posicionar as lentes. Luciana fez anotações em seu caderno de campo, registraram vídeos curtos, com falas sobre a experiência até ali. Isadora, com seu jeito irreverente, imitou um apresentador de TV arrancando risadas da irmã. Sofia, tímida, escreveu poemas sobre o vento. Tudo parecia leve, harmônico. Na tarde daquele mesmo dia, chegaram ao topo da encosta mencionada no último contato de rádio. A vista era imponente. Dava para ver o vale inteiro se estendendo até o infinito, com rios serpenteando entre montanhas como fitas prateadas. Montaram o acampamento entre pedras largas e planas. Era um lugar ideal, abrigado do vento, com acesso à água por uma pequena fonte próxima e, acima de tudo, com uma vista que justificava qualquer esforço. Fizeram fotos em família, riram, comeram juntos. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e púrpura, Roberto ligou o rádio. A comunicação foi breve. Informou que permaneceriam ali naquela noite e seguiriam no dia seguinte para uma nascente no sopé da serra. Confirmou que todos estavam bem, que a trilha estava dentro do previsto. A voz era segura, tranquila. O funcionário da pousada anotou a mensagem e desejou boa noite. Roberto respondeu com um simples "até amanhã". A partir desse ponto, os registros param. A câmera foi desligada. O caderno de Luciana não tem mais anotações. Nenhuma nova imagem ou som foi gravado. É como se o tempo ali tivesse se interrompido. A partir daquele momento, começa o vazio que duraria 16 anos. Na investigação posterior, essas interações foram fundamentais para delimitar a linha do tempo. O casal belga confirmou o encontro. O guia Zeca também prestou depoimento, lembrando com clareza da conversa. As imagens encontradas no cartão de memória da câmera mostravam um cotidiano simples e feliz. Não havia sinais de medo, pressa ou tensão. Era uma família aproveitando o momento, ciente dos riscos, mas preparada. E ainda assim desapareceram. Esses foram os últimos registros, visuais, sonoros e humanos, da família Oliveira. Depois disso, a Chapada guardaria seus segredos com a mesma dureza silenciosa das pedras que a formam. No amanhecer do dia seguinte ao último contato, o céu da Chapada amanheceu diferente. Nuvens escuras se agrupavam no horizonte com uma rapidez incomum, trazendo um vento cortante que soprava do sul. Por volta das 9 da manhã, os primeiros pingos começaram a cair. A chuva, inicialmente fina, se transformou em um verdadeiro temporal nas horas seguintes, com trovões que faziam eco nas paredes de pedra
e relâmpagos que cortavam o céu como lâminas brancas. Na trilha do Vale do Pati, mudanças climáticas bruscas são parte da paisagem. Mas aquela tempestade, segundo os registros climáticos posteriores, foi uma das mais intensas daquela temporada. Choveu de forma contínua por mais de 24 horas. As trilhas, antes firmes, se tornaram lamaçais escorregadios. Riachos tranquilos se converteram em corredeiras violentas. Encostas desmoronaram em pequenos trechos. Árvores caíram. A visibilidade, em certos momentos, era nula. Na pousada em Lençóis, a ausência de novo contato da família naquele dia ainda não soou como um alarme. A equipe estava acostumada com falhas de comunicação em dias de chuva intensa. A maioria dos trilheiros, inclusive, costumava interromper os contatos nesses períodos para economizar bateria ou simplesmente evitar interferência no sinal. Era parte da rotina da montanha. A inquietação só começou a surgir no fim do segundo dia, quando a tempestade cessou e, mesmo assim, nenhum sinal foi emitido. Na manhã do terceiro dia, a pousada tentou contato por diversas vezes. Nenhuma resposta. Ligaram então para o casal belga, que já havia retornado à cidade. Confirmaram o encontro e relataram que a família parecia bem equipada e tranquila. Ainda assim, uma inquietação começava a se instalar. Por precaução, uma equipe local de apoio foi enviada para refazer parte da trilha, mas as condições do terreno ainda estavam precárias. Quando retornaram sem notícias, acionaram os bombeiros. Em poucas horas, iniciava-se uma operação de busca com helicópteros, drones, cães e voluntários. Era o início de uma busca que entraria para a história. Foram 10 dias de buscas ininterruptas. As equipes refizeram todo o trajeto planejado pela família Oliveira. Vasculharam cada ponto de parada identificado nos mapas, cada lugar onde poderiam ter se abrigado, cada nascente e cada caverna nos arredores. Helicópteros sobrevoaram a região com câmeras térmicas. Os cães farejadores seguiram trilhas por horas, mas sempre acabavam se perdendo no mesmo ponto, a encosta onde a família havia acampado pela última vez. Ali, encontraram apenas marcas de acampamento muito antigas. Nenhum vestígio recente. Nem pedaços de barraca, nem restos de comida, nem embalagens, roupas ou utensílios. Nada que indicasse a presença recente de pessoas. As chuvas poderiam ter apagado parte das evidências, mas não todas. O sumiço era completo, como se tivessem sido engolidos pela terra. O caso ganhou atenção nacional. Equipes da imprensa chegaram a Lençóis. Especialistas em resgate de alta complexidade foram chamados. Os familiares chegaram de Salvador, abalados mas esperançosos. A imprensa acompanhava cada novo movimento das equipes. A população local se mobilizou, oferecendo abrigo, comida e apoio. Muitos moradores da região conheciam Roberto de outras visitas. Outros tinham filhos que estudaram com Sofia ou Isadora. Era um drama coletivo. Passadas 2 semanas sem resultados, surgiram as primeiras especulações. Teriam se perdido em uma trilha secundária? Teriam sido vítimas de um acidente em área de difícil acesso? Ou, em hipótese mais extrema, poderiam ter sido arrastados por uma tromba d'água e levados para algum trecho remoto do rio? Nenhuma dessas teorias se sustentava por muito tempo. O terreno já havia sido explorado exaustivamente, e mesmo que um acidente tivesse ocorrido, algum vestígio deveria ter sido encontrado. No final do primeiro mês, a operação de busca foi reduzida. O silêncio, antes preenchido por vozes e motores de helicóptero, voltou a dominar a chapada. O mistério permanecia intacto, e com ele, um sentimento que misturava impotência, frustração e incredulidade. A família havia desaparecido. Não no sentido figurado, mas literalmente. 4 pessoas, em um dos lugares mais belos do país em plena luz do dia, com equipamentos, mapas, preparo e experiência, sumiram sem deixar uma única pista confiável. O vazio deixado por sua ausência era tão vasto quanto o vale em que caminharam pela última vez. Com o passar dos dias e a redução das buscas, a comoção foi lentamente cedendo lugar ao vazio.
O caso da família Oliveira saiu das manchetes, mas jamais da mente dos que os amavam. O que começou como uma viagem tranquila em busca de reconexão com a natureza havia se transformado em um dos maiores enigmas da história recente do país. E, como em todo grande mistério sem solução, logo surgiram teorias. A Polícia Civil da Bahia manteve o inquérito aberto por mais de 2 anos. Peritos analisaram registros meteorológicos, imagens de satélite, relatos de outros trilheiros e o conteúdo completo do cartão de memória da câmera encontrada na pousada. Nenhuma anomalia. A hipótese mais oficializada e, ao mesmo tempo, mais vaga era de um acidente causado por deslizamento de terra ou afogamento em área de difícil acesso. Mas a ausência total de vestígios tornava tudo muito incômodo, até mesmo para os investigadores mais experientes. Não havia precedentes parecidos na região. Entre os familiares, o silêncio era denso, mas carregado de esperança. Os pais de Luciana, já idosos, recusavam-se a aceitar qualquer possibilidade de morte. Minha filha é forte, Roberto também. E as meninas, as meninas, elas sabiam se virar, dizia a mãe em uma das poucas entrevistas que concedeu. Os irmãos de Roberto também se recusavam a realizar qualquer tipo de homenagem fúnebre. A ausência era encarada como suspensão, não como fim. Com o passar dos anos, o caso foi ganhando outras dimensões. Teóricos independentes passaram a investigar por conta própria. Surgiram blogs, grupos em redes sociais, podcasts e vídeos com especulações. Alguns afirmavam que a família havia decidido fugir do sistema, viver isolada da sociedade por algum motivo ideológico. Outros sugeriam um envolvimento com comunidades secretas escondidas na Chapada, como seitas ou grupos de retiro espiritual. Havia ainda os que acreditavam em interferência criminal, sequestro por tráfico, ocultação de corpos por grileiros ou mesmo rituais com motivações desconhecidas. Em um fórum popular da internet, um usuário anônimo alegou ter encontrado em 2012 uma mochila semelhante à descrita pela família em um trecho remoto do Vale do Capão. Ele postou uma foto borrada, sem comprovação de localização. A imagem gerou polêmica e foi amplamente compartilhada, mas a investigação não confirmou a autenticidade. Nada provava que aquela mochila pertencia aos Oliveira, e o autor da postagem nunca mais apareceu. Paralelamente, começaram a surgir relatos de avistamentos. Um morador de Igatu afirmou ter visto em 2009 uma mulher com feições parecidas com as de Luciana em uma feira livre. Ela estaria com uma adolescente calada ao lado, ambas com roupas simples e aparência saudável. Quando questionadas, elas se afastaram rapidamente. A polícia chegou a investigar, mas nenhuma evidência foi coletada. Outro caso, em 2014, envolveu um turista que afirmou ter conversado com um homem que se identificou como Roberto e que falava sobre fotografia e vida em meio à natureza. O encontro teria ocorrido em um bar rústico de Mucugê, mas o homem desapareceu antes que qualquer confirmação fosse possível. Mesmo entre autoridades, havia desconforto. Alguns agentes aposentados revelaram, anos depois, que a ausência de pistas no caso dos Oliveira era algo incomum até mesmo para padrões de desaparecimentos em áreas de mata. Um ex-coordenador da operação confidenciou a um jornalista que era como se a floresta os tivesse apagado. A frase ficou famosa entre os que seguiam acompanhando o caso. Enquanto isso, a dor dos que ficaram permanecia em suspensão. Os avós deixaram um quarto intacto com fotos das netas e livros de geografia da filha. Os irmãos de Roberto tentaram seguir a vida, mas nunca abandonaram a busca por respostas. Em todos os aniversários, publicavam mensagens em redes sociais, com a mesma frase: "Ainda esperamos vocês." A ausência de respostas concretas, ao invés de apaziguar, mantinha o fogo da dúvida aceso. Afinal, acidentes acontecem, mas até acidentes deixam rastros. O caso da família Oliveira não deixara sequer um fio de cabelo. Era como se, ao dobrar uma curva da trilha, tivessem entrado em outro mundo. E esse mundo parecia decidido a não devolvê-los. Elias Maciel,
conhecia a Chapada como poucos. Durante 30 anos, foi guia de trilhas na região, conduzindo grupos por rotas clássicas e caminhos secretos. Tinha os pés duros de pedra, os olhos treinados para ler o mato e uma memória que funcionava como mapa. Em 2008, cansado da rotina e com problemas nos joelhos, aposentou-se. Passou a viver sozinho em um pequeno sítio perto de Palmeiras, cuidando de galinhas, lendo livros antigos e às vezes recebendo velhos amigos trilheiros. No fim de 2022, em um daqueles dias quentes e secos de primavera baiana, decidiu refazer parte de uma antiga trilha que costumava levar turistas. Não havia razão específica, apenas o desejo de caminhar de novo por um trecho que amava, em silêncio. Levou água, uma lanterna, canivete, chapéu e nada mais. Saiu antes do sol nascer. A trilha que escolheu era pouco usada desde os anos 90. Passava por um platô entre formações rochosas altas e labirínticas, com sombras densas mesmo ao meio-dia. No passado, o lugar fora evitado por muitos guias por conta de sua topografia confusa, com passagens estreitas e riscos de deslizamento. Mas Elias conhecia cada curva, cada raiz exposta. Subiu com calma, sentindo o cheiro da terra seca, ouvindo os pássaros e deixando que as lembranças o guiassem. Parou em uma pedra, onde costumava descansar com grupos. Olhou o horizonte com saudade. Quando o sol já estava a pino, atravessou um trecho encoberto por vegetação rasteira e enfiou-se entre duas pedras maiores, onde um vão estreito permitia passagem a um pequeno vale escondido. Foi nesse espaço, cercado de silêncio e sombra, que viu o pano. Estava enroscado entre duas pedras, como se tivesse sido deixado ali por acidente, ou por escolha. Elias o puxou com cuidado. Era um lenço de tecido grosso, envelhecido pelo tempo, manchado de musgo e barro. Ao desdobrá-lo, viu que havia algo escrito. Letras desiguais, feitas com o que parecia carvão ou fuligem, tremidas mas legíveis. 4 nomes: Roberto, Luciana, Sofia, Isadora. E abaixo deles uma frase: ainda vivos. Elias ficou paralisado por longos segundos. Lembrou imediatamente da história. Todos na região conheciam. Aquela era a família desaparecida em 2006, a lenda viva da Chapada. As buscas, as reportagens, os anos sem resposta. E agora ali, diante de seus olhos, uma peça nova, inesperada, concreta, assombrosa. Guardou o lenço com cuidado dentro da mochila e desceu com rapidez. Chegou ao fim da tarde na casa de um amigo em Vale do Capão e contou o que havia encontrado. O lenço foi fotografado, plastificado e no dia seguinte entregue às autoridades locais. Em pouco tempo, a notícia explodiu. Veículos de imprensa correram até a Chapada. A polícia reabriu o inquérito. O lenço passou por perícia. Confirmaram. O tecido era da mesma marca e modelo de um tipo comercializado no início dos anos 2000, compatível com o tipo de acessório usado em trilhas. As letras haviam sido escritas com carvão vegetal. Não havia sangue nem sinais de violência. Os peritos também identificaram um detalhe importante. No canto inferior do pano, um pequeno bordado com a letra S estilizada. Os familiares de Luciana reconheceram imediatamente. Ela costumava bordar pequenas marcas nos pertences das filhas para que não se perdessem nas viagens. Aquela letra S era de Sofia. A descoberta reacendeu a esperança e, ao mesmo tempo, o espanto. Por que aquele lenço aparecera ali após 16 anos? Como resistira ao tempo? Teria sido deixado recentemente? Ou sempre estivera ali, esquecido, escondido entre pedras que poucos visitavam? O lugar onde Elias o encontrou passou a ser mapeado novamente. Equipes de busca retornaram com novos equipamentos, drones e geolocalização. Mas por ora não encontraram mais nada. O lenço era mais uma vez a única pista. E com ele, uma nova pergunta tomou forma com mais força do que nunca. Se estavam vivos, por que não voltaram? A descoberta do lenço mudou tudo. O que antes era tratado como um caso encerrado por falta de evidências, voltou com força total à atenção das autoridades. Em menos de uma semana,
a Polícia Federal assumiu a investigação. O pano encontrado por Elias foi levado para Salvador, analisado por especialistas em escrita manual e envelhecimento de materiais. A análise preliminar indicava que a tinta usada era mesmo carvão vegetal, compatível com o ambiente e os recursos naturais da Chapada. As letras, apesar de tremidas, tinham traços regulares, indicando que foram escritas por alguém em plena consciência, sem pressa. Não pareciam fruto de desespero, mas de intenção. O ponto exato onde o lenço foi achado passou a ser chamado, informalmente, de Cova dos Nomes. As equipes retornaram ao local com tecnologia de ponta. Drones equipados com sensores térmicos sobrevoaram a região por dias, buscando qualquer indício de calor humano, movimentação ou alterações no relevo que pudessem indicar presença ou passagem recente. Foram instaladas câmeras de detecção noturna em áreas estratégicas. Geólogos analisaram o solo ao redor das pedras onde o lenço estava. Nada indicava distúrbios recentes. Mas o que chamava a atenção era outra coisa. Próximo dali, a poucos metros, havia vestígios de atividade humana antiga. Em uma pequena clareira, isolada e coberta por samambaias densas, encontraram o que parecia ser um antigo acampamento. Restos de madeira usada em fogueira, uma lata de conserva parcialmente enterrada, um pedaço de pano desbotado semelhante ao tipo usado em barracas leves. Não havia lixo moderno, nenhuma embalagem plástica. Tudo era rústico, discreto, como se alguém tivesse vivido ali por pouco tempo e feito questão de deixar o mínimo possível. As investigações avançaram com cautela. Nenhum desses objetos possuía identificação direta com a família Oliveira, mas os especialistas perceberam que a disposição dos itens, o tipo de material usado e até mesmo os cortes nos galhos próximos indicavam conhecimento de sobrevivência em mata. Alguém havia estado ali, alguém com prática, preparo e disciplina para não deixar rastros evidentes. Diante disso, a equipe decidiu ampliar o perímetro da busca. Foram semanas de mapeamento, cruzamento de dados e interpretação de imagens. Num raio de 5 quilômetros, identificaram outras áreas com pequenas anomalias geográficas, depressões no solo, alterações em vegetação, desenhos que pareciam deliberadamente feitos com pedras. Um desses locais revelou algo ainda mais perturbador. Enterrado sob uma camada fina de folhas secas e terra solta, os agentes encontraram um pequeno objeto metálico, já enferrujado, um botão de mochila. Ao serem confrontados com a imagem, os familiares reconheceram imediatamente. Era de uma das mochilas de Sofia, que havia sido comprada no exterior, e tinha um modelo específico, com botões redondos e inscritos com letras em relevo. Era a primeira evidência física concreta ligada diretamente a um dos membros da família desde 2006. A notícia não demorou a se espalhar. Manchetes voltaram a estampar o caso. Entrevistas foram reexibidas. A opinião pública se dividia entre duas possibilidades igualmente intrigantes: a de que a família havia sido mantida em cativeiro durante todos aqueles anos, ou a de que, por alguma razão, escolheram permanecer escondidos. Nenhuma teoria parecia completamente satisfatória. A Polícia Federal, em nota oficial, informou que não havia indícios de crime ou violência no local e que todas as hipóteses permaneciam sob análise. Ao mesmo tempo, reforçou que o caso estava sendo tratado com prioridade máxima. Novos agentes foram enviados à Chapada. Um grupo especial de rastreamento, acostumado a operar em áreas remotas da Amazônia, foi designado para dar suporte à operação. Mas quanto mais buscavam, mais o mistério parecia se aprofundar. Os sinais eram escassos, mas persistentes, como migalhas deixadas de forma consciente, como se alguém quisesse ser encontrado, ou apenas lembrado. As equipes passaram a operar com duas linhas paralelas de investigação, uma voltada para a possibilidade de reencontro e resgate, outra voltada para a análise psicológica e simbólica das pistas. O lenço, os objetos, os nomes escritos à mão, tudo parecia fazer parte de um código maior,
E se não estivessem apenas vivos, mas tentando dizer algo? Enquanto as buscas físicas se intensificavam na Chapada, outra frente de investigação começou a ganhar destaque: a análise de arquivos antigos. A equipe forense da Polícia Federal decidiu revisar todos os materiais coletados em 2006, com foco especial nos equipamentos da família Oliveira. Entre eles, estava uma câmera digital parcialmente danificada, recolhida na pousada onde a família havia pernoitado antes da trilha. Na época, acreditava-se que a câmera não continha informações relevantes. Mas, com a nova tecnologia disponível em 2022, peritos conseguiram recuperar parte do conteúdo do cartão de memória. O resultado foi perturbador. As imagens cobriam um período de 3 dias, iniciando na saída da pousada e terminando na tarde em que Roberto fez o último contato por rádio. As primeiras fotos eram típicas de uma viagem em família: sorrisos, paisagens deslumbrantes, detalhes da trilha, refeições ao ar livre. Mas à medida que os arquivos avançavam, algo mudava sutilmente. No segundo dia, as expressões começaram a parecer mais tensas. Roberto aparece olhando para o horizonte com as sobrancelhas franzidas. Luciana anota algo em seu caderno com o semblante fechado. Em uma sequência de fotos, Sofia aparece caminhando sozinha à frente do grupo, enquanto Isadora parece discutir com a mãe. Nada explícito, nada gritante, mas havia um peso crescendo, um silêncio que se insinuava nas imagens. No terceiro dia, as últimas imagens são ainda mais inquietantes. Uma sequência mostra o grupo parado diante de uma formação rochosa incomum. A pedra, alta e lisa, tem marcas que parecem desenhos primitivos. Roberto fotografa os símbolos. Luciana observa, imóvel. As meninas estão sentadas, caladas. Uma imagem em especial chama a atenção. Sofia olha diretamente para a câmera, olhos arregalados, como se algo estivesse acontecendo fora do enquadramento. O último arquivo de vídeo foi recuperado com ruídos, mas é parcialmente audível. Dura menos de 30 segundos. Mostra uma panorâmica da encosta onde teriam passado a noite. Roberto filma o céu, depois a pedra com os desenhos. Luciana diz algo ao fundo. A voz é baixa, quase um sussurro. Não era aqui no mapa. E a gravação termina abruptamente. Esses registros não apenas contradiziam a ideia de uma viagem tranquila, como sugeriam que algo havia alterado o estado emocional do grupo. A polícia, no entanto, não encontrou nada nos arquivos que indicasse ameaça direta, acidente ou perseguição. Mas os especialistas em comportamento humano, chamados para analisar o material, foram unânimes. Havia desconforto crescente nas imagens, principalmente nas expressões faciais e na linguagem corporal dos 4. O que mais chamou atenção, porém, foi a ordem cronológica dos arquivos. As imagens não terminavam com o dia do desaparecimento. Havia mais 5 registros, sem data precisa, marcados apenas como recuperados, em baixa qualidade, tremidos, com pouco foco. Em um deles, um objeto de pano, semelhante ao lenço encontrado por Elias, aparece preso entre 2 pedras. Em outro, a sombra de uma pessoa surge ao fundo, mas não é possível identificar quem é. Esses arquivos extras reacenderam as dúvidas. Como puderam ter sido feitos depois do desaparecimento? Seriam adulterações, montagens, ou provas de que alguém teve acesso ao equipamento depois? Peritos atestaram que não havia manipulação digital. Os arquivos estavam íntegros, compatíveis com dados de origem da câmera. A hipótese mais plausível era que a câmera tivesse sido ligada por alguém da própria família após o desaparecimento oficial. Mas por que, então, deixá-la de volta na pousada? Por que não buscar ajuda, não escrever um bilhete, não enviar qualquer tipo de mensagem clara? Essas perguntas começaram a circular entre os investigadores. A descoberta gerou desconforto entre os familiares. Para os pais de Luciana, os registros provavam que ela estava viva ao menos por mais alguns dias, após a suposta tragédia. Para os irmãos de Roberto, tratava-se de uma tentativa enigmática de comunicação, como se estivessem presos a algo maior que não podiam explicar,
ou revelar. Diante disso, uma nova frente foi aberta na investigação. A tentativa de reconstruir o trajeto feito após a última foto, cruzando localização geográfica, tipo de vegetação, sombra solar e formação rochosa. A imagem da pedra com símbolos tornou-se objeto de obsessão. Se conseguissem identificar aquele ponto exato, talvez descobrissem o que realmente aconteceu nos dias seguintes. E mais importante, por que os Oliveira continuavam em silêncio. Com os novos registros em mãos, os investigadores voltaram ao terreno com uma meta clara: encontrar a pedra com os desenhos registrados na câmera. A imagem, embora desfocada, mostrava traços simétricos, curvas que lembravam símbolos tribais ou marcas feitas à mão. A geóloga responsável pela equipe sugeriu que poderiam ser petróglifos, gravuras rupestres de origem ancestral, típicas em algumas regiões da Chapada Diamantina, mas pouco catalogadas. Se a família tinha chegado até ali, talvez tivesse seguido por um caminho não convencional, uma trilha fora dos mapas oficiais. Guias experientes foram convocados. Um deles, Carlos Medeiros, já trabalhava com trilhas há mais de 20 anos e afirmava conhecer passagens que nem mesmo os registros do parque mencionavam. Disse que existiam rotas antigas, abertas por tropeiros no século XIX, hoje cobertas pela vegetação. Algumas levavam a vales isolados, onde poucos se arriscavam a entrar por medo ou superstição. Locais onde o silêncio era absoluto e a sensação de presença constante. Com base em ângulos de luz nas fotos, vegetação visível e características geológicas, a equipe delimitou uma área de aproximadamente 3 km², pequena em aparência, mas complexa em relevo com desníveis, fendas estreitas e formações rochosas sobrepostas. O trabalho de busca ali exigia tempo e cuidado. Era como tentar montar um quebra-cabeça em meio ao mato fechado. No segundo dia de exploração intensa, um dos agentes tropeçou em algo estranho, pedras arrumadas em fileira, como se alguém as tivesse colocado ali de propósito. Não formavam um desenho claro, mas havia uma repetição. Linhas paralelas com um espaço entre elas, sempre apontando para uma direção específica. Ao seguirem o alinhamento, chegaram a uma abertura estreita entre duas paredes de pedra, quase imperceptível a olho nu. Dentro, o ar era mais úmido, o chão coberto de folhas secas. E ali, gravado na rocha, encontraram o que procuravam. Os mesmos símbolos das fotos. Marcas suaves, circulares, entrelaçadas por traços verticais e diagonais. As gravuras estavam cobertas por musgo em alguns pontos, o que indicava que eram antigas. Mas ao lado delas, uma inscrição recente. Letras talhadas de forma rudimentar, talvez com faca ou pedra afiada. Era uma palavra só, repetida 2 vezes. Pati, o nome do vale. Mas o que significava aquela repetição? Era uma referência ao local? Um aviso? Uma pista? A única certeza era que a família esteve ali. E que, de algum modo, aquelas marcas representavam um ponto de virada na jornada. Avançando mais alguns metros, encontraram rastros discretos, pegadas parciais, sinais de escorregamento, galhos quebrados em padrão não natural. Tudo indicava que alguém, ou um grupo, havia passado por ali não muito tempo atrás. Talvez semanas, talvez meses. A vegetação próxima apresentava cortes precisos em algumas palmeiras finas, como se alguém tivesse retirado fibras. Havia sinais de que a trilha continuava para o interior do mato, rumo a uma região ainda menos acessível, fora de qualquer mapa oficial. Decidiram seguir em frente. Durante o trajeto, mais pedras alinhadas surgiram. Desta vez com formas triangulares colocadas uma sobre a outra, como pequenas setas. A repetição não deixava dúvidas. Havia intenção naqueles arranjos. Alguém queria ser seguido, ou guiava-se por um código próprio, conhecido apenas pelos que o criaram. As descobertas reacenderam histórias antigas da região. Moradores mais velhos falavam em sussurros sobre trilhas que levavam a lugares onde o mundo esquecia de existir. Certa vez, nos anos 80, um fazendeiro desapareceu por semanas e foi encontrado sem ferimentos, mas sem memória,
dizendo apenas que os do alto o haviam acolhido. Outro relato, datado de 1993, mencionava um grupo que vivia recluso entre as montanhas, fugindo da civilização em busca de purificação. Nunca foram encontrados oficialmente. Essas histórias, antes vistas como folclore, passaram a ser levadas a sério. Naquele momento, os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que a família Oliveira pudesse ter descoberto ou sido conduzida a uma dessas trilhas esquecidas, uma passagem para um lugar fora do alcance das rotas comuns, e que, por razões ainda desconhecidas, haviam escolhido seguir adiante. Mas seguir para onde? Com os novos indícios apontando para uma trilha esquecida, os investigadores começaram a explorar não apenas o território físico da Chapada, mas também as histórias orais que corriam entre moradores antigos, guias veteranos e curandeiros da região. Em várias entrevistas, surgia um nome que antes soava apenas como mito: a Comunidade do Alto Refúgio. Ninguém sabia ao certo onde ficava. Alguns diziam que era uma aldeia oculta entre as serras mais altas do Pati. Outros falavam de cavernas interligadas, habitadas por pessoas que haviam abandonado tudo décadas atrás. Todos os relatos, porém, concordavam em um ponto: era um lugar onde as pessoas viviam em silêncio, fora do tempo, longe de qualquer contato com o mundo exterior. A origem dessas histórias remontava aos anos 1980, quando movimentos alternativos e espirituais se espalharam pelo interior do Brasil. Alguns grupos, formados por ex-acadêmicos, ambientalistas radicais e seguidores de filosofias orientais, decidiram romper com a sociedade moderna e se isolar em áreas remotas. A Chapada, com sua vastidão e misticismo, tornou-se um dos destinos mais procurados. Documentos antigos confirmam que entre 1982 e 1985, pelo menos 3 grupos diferentes registraram propriedades nas proximidades do Vale do Pati, com fins ecológicos e contemplativos. Esses registros desapareceram misteriosamente dos cartórios anos depois. Alguns membros desses grupos foram dados como mortos, outros simplesmente nunca mais foram vistos. Em 1998, uma expedição jornalística tentou localizar uma dessas comunidades. O repórter responsável, Jorge Trigueiro, escreveu um artigo incompleto onde relatava encontros breves com pessoas de fala pausada, roupas simples e olhos atentos que evitavam qualquer contato direto e desapareciam no mato com agilidade espantosa. Ele descreveu uma mulher que se apresentou apenas como Samira e que teria dito antes de se afastar: "Estamos onde o tempo não alcança." O artigo foi arquivado sem publicação. O repórter abandonou a carreira pouco depois. Esses relatos, antes ignorados, passaram a ser analisados sob outra luz quando os investigadores perceberam semelhanças entre a aparência descrita por Trigueiro e um dos registros visuais da câmera de Roberto. Uma silhueta ao fundo, magra, cabelos longos presos, vestida com tecido cru, observando em silêncio. A hipótese de que a família Oliveira pudesse ter encontrado uma dessas comunidades, ou sido convidada a permanecer nela, passou a ganhar força, e com ela, um dilema ético e prático. Como acessar um grupo que não deseja ser encontrado? E mais, se estavam vivos e ali por vontade própria, seria correto tirá-los de lá? Enquanto isso, surgiam outros relatos. Pescadores do rio Mucujizinho afirmavam desde 2015 ver uma mulher loira e 2 jovens atravessando áreas de mata no entardecer, sempre em silêncio, carregando cestos ou potes de barro. Um deles, ao ver a imagem de Sofia na televisão, afirmou sem hesitar: era ela. Um pouco mais velha, mas era ela. Outra informação inesperada veio do próprio parque. Um guarda florestal que trabalhava na manutenção de trilhas internas disse que, por 2 vezes em 2019, encontrou oferendas rústicas, frutas secas, pedras dispostas em círculo e pequenos panos com símbolos bordados, em locais fora das rotas de visitação. Na época, pensou se tratar de práticas espirituais isoladas. Agora,
Acreditava que poderiam ser sinais de um povo que se movia ali, pelas margens do conhecido. A comunidade do Alto Refúgio não era mais lenda. Era, ao que tudo indicava, uma realidade viva, cuidadosamente escondida. E com ela, a possibilidade de que Roberto, Luciana, Sofia e Isadora estivessem vivos, integrados a uma forma de vida deliberadamente isolada, protegidos por regras próprias, envoltos em um pacto de invisibilidade. Mas por que teriam aceitado isso? Entre os familiares, a divisão era clara. Os pais de Luciana acreditavam que, se ela escolheu esse caminho, deveria ser respeitada. Já os irmãos de Roberto insistiam que algo fora de sua vontade os mantinha ali. As autoridades, por sua vez, enfrentavam um impasse legal. Sem provas de crime ou sequestro e diante de possíveis adultos agindo por conta própria, qualquer tentativa de retirada forçada seria ilegal. Assim, o foco passou a ser o monitoramento indireto. Uma equipe discreta foi montada para permanecer na Chapada por tempo indefinido, observando, ouvindo, aguardando. O objetivo era encontrar uma brecha, um contato, um sinal direto, uma palavra. E no silêncio que se instalou novamente, apenas uma pergunta ecoava entre todos os envolvidos. Eles realmente querem ser encontrados? 12 dias após a reabertura oficial das buscas, um envelope pardo sem remetente chegou à redação de um jornal regional de Salvador. Estava endereçado com letras irregulares ao editor-chefe. O material foi imediatamente separado como suspeito, mas ao ser aberto, revelou um conteúdo inesperado. Uma carta escrita à mão, com 4 páginas, descrevendo com detalhes partes da investigação que nunca haviam sido divulgadas publicamente. O texto, direto e sem firulas, mencionava a existência do lenço encontrado, sua localização exata entre as pedras, e descrevia os símbolos gravados na rocha com precisão assustadora. Mais que isso, o autor mencionava objetos retirados do local pelos investigadores, incluindo o botão da mochila de Sofia e o pedaço de tecido encontrado no antigo acampamento. Nenhuma dessas informações havia sido liberada à imprensa até então. O autor sabia demais. A carta não trazia ameaças. Tampouco fazia exigências. O tom era de alguém que desejava, acima de tudo, que se encerrassem as buscas. Um dos trechos dizia: "Eles estão bem, não precisam de vocês, não querem ser encontrados. Deixem a serra em paz." Em outro ponto, uma frase ressoava como apelo: "O silêncio é o pacto que protege o que ainda é puro." A polícia foi acionada imediatamente. Peritos analisaram o papel, a tinta, os traços da caligrafia. A escrita era firme, de alguém alfabetizado, com traços característicos de quem escreve com frequência. A tinta era comum, de caneta esferográfica azul. O papel reciclado sem marcas d'água. Nenhuma digital foi encontrada, nenhum DNA identificável. O envelope também estava limpo. O jornal não divulgou a carta integralmente, atendendo a um pedido das autoridades. Mas trechos vazaram. Na internet, teorias proliferaram. Alguns acreditavam que o autor era um ex-membro da suposta comunidade. Outros que seria alguém da própria família, tentando impedir um reencontro. Havia ainda os que defendiam que era uma armação para encerrar as buscas, possivelmente arquitetada por grupos com interesses obscuros na região. A carta, porém, causou algo que ninguém esperava: um recuo. As equipes de campo reduziram o ritmo. A tensão entre os agentes aumentou. Havia um receio crescente de que uma aproximação forçada pudesse resultar em danos, físicos, emocionais ou morais. Afinal, e se fosse verdade? E se a família realmente estivesse bem, vivendo de forma voluntária, longe da sociedade? E se os sinais deixados até ali não fossem pedidos de socorro, mas limites impostos? No Ministério Público, iniciou-se uma discussão delicada sobre os direitos das pessoas ao desaparecimento voluntário. Juristas divergiam. Alguns defendiam que adultos têm o direito de viver isoladamente, desde que não estejam sob coação. Outros alegavam que, por envolver menores na época do desaparecimento, o caso não poderia ser tratado como simples escolha individual.
Enquanto isso, o conteúdo da carta era repassado a especialistas em linguística, psicologia comportamental e criptografia. A meta era encontrar padrões, intenções ocultas, vestígios de identidade. Um trecho, em especial, chamou a atenção dos analistas. A trilha termina onde o nome se apaga. Não os procurem em mapas. Eles caminham com os que não têm data. Essa frase foi analisada sob múltiplas óticas. Alguns disseram que era uma metáfora para a morte. Outros, que se referia à libertação do calendário e das obrigações sociais. Um especialista em comunidades alternativas sugeriu que os que não têm data era uma expressão usada entre grupos que rejeitam identidade civil, documentação e registro oficial. Vivem, mas não existem nos sistemas. São, mas não se contam. Um dos investigadores confidenciou a um colega que a carta havia mudado a atmosfera da operação. Agora parece que estamos espiando algo que não deveríamos ver, disse, e completou. Eles não estão perdidos. Nós é que não sabemos onde estamos. Entre os familiares, a carta dividiu sentimentos. Os pais de Luciana, pela primeira vez, demonstraram aceitação. Disseram que talvez a filha e os netos tivessem de fato escolhido uma nova vida e que não iriam interferir. Os irmãos de Roberto ficaram revoltados. Exigiram que a polícia continuasse. A ausência de provas definitivas, segundo eles, não bastava. A carta, porém, continuava ali. 4 páginas escritas por alguém que sabia demais, que se mantinha à sombra e que parecia determinado a proteger o que chamava de pureza intocada. E entre as linhas, uma certeza se insinuava. Alguém, talvez muitos, sabia exatamente onde a família Oliveira estava. Foi no 16º mês após o reaparecimento do lenço que uma nova peça surgiu, tão inesperada quanto inquietante. Um vídeo foi postado anonimamente em uma rede social de vídeos curtos com o título Eles estão vivos, Chapada 2016. A imagem era granulada, filmada de longe, aparentemente por uma câmera de mão ou celular antigo. Mostrava uma clareira entre árvores altas, onde 3 pessoas caminhavam lentamente, como em uma rotina silenciosa. A filmagem durava apenas 37 segundos. O áudio era apenas o som ambiente da mata, mas em um momento específico, a lente se aproximava com zoom e congelava por alguns segundos em um rosto parcialmente visível. Barba por fazer, cabelos desgrenhados, expressão serena. A semelhança com Roberto Oliveira era chocante. A publicação viralizou em questão de horas. Especialistas em reconhecimento facial analisaram o vídeo. A comparação com imagens antigas de Roberto indicou 87% de compatibilidade. A qualidade ruim impedia uma confirmação definitiva, mas a possibilidade era alta o suficiente para chamar a atenção das autoridades. O responsável pelo vídeo foi identificado como Jorge Azevedo, um documentarista independente que havia realizado filmagens na Chapada Diamantina entre 2015 e 2017 para um projeto sobre populações isoladas. Seus vídeos anteriores eram centrados em relatos de ermitões, trilheiros solitários e supostos grupos espirituais. Ele nunca havia mencionado a família Oliveira. A Polícia Federal localizou Jorge no dia seguinte à publicação e agendou um depoimento informal. Ele compareceu com postura calma, mas recusou-se a entregar a versão original da gravação, alegando que o vídeo já havia sido corrompido por várias conversões digitais e que o material bruto estava perdido. Disse que encontrara a cena por acaso, enquanto explorava uma rota alternativa do pátio, e que havia se assustado com o comportamento das pessoas filmadas. Pareciam tranquilos demais para estarem escondidos, e pareciam conscientes de que estavam sendo observados, afirmou. Horas após prestar o depoimento, Jorge desapareceu. Seu carro foi encontrado em um posto de gasolina entre Lençóis e Andaraí, com a porta aberta e todos os pertences dentro, incluindo câmera, mochila, documentos. Nenhum sinal de luta, nenhuma imagem de segurança útil, apenas o rastro abrupto do sumiço. A última pessoa a vê-lo foi um frentista, que relatou tê-lo visto falando ao celular e com expressão preocupada. Depois disso, nada.
O sumiço de Jorge acendeu todos os alertas. O caso, até então tratado com cautela, assumiu contornos de algo maior. A hipótese de que alguém ou um grupo estivesse monitorando os movimentos da investigação ganhou força. Especialistas em segurança sugeriram que Jorge poderia ter sido coagido, ou pior, por ter violado um limite imposto por quem vivia naquela região secreta. A filmagem foi reanalisada. Um novo detalhe chamou atenção. Uma das mulheres que aparece brevemente no fundo da clareira usava uma fita azul no pulso. Uma das irmãs de Roberto confirmou que Isadora, quando criança, usava uma fita idêntica, um presente dado por ela mesma antes da viagem. Era um objeto pequeno, mas muito específico. Para a família, era prova suficiente de que ela estava ali, viva, 10 anos após o desaparecimento. As investigações tomaram um novo rumo, mas ao mesmo tempo, a operação começou a enfrentar obstáculos cada vez mais sutis, drones com sinal cortado subitamente, rádios com interferência fora do comum, bloqueios de acesso alegando riscos ambientais. Algumas trilhas foram fechadas por ordens administrativas. Grupos de guias relataram ter sido aconselhados a não se envolver. O clima geral era de tensão crescente. A pergunta agora deixava de ser apenas onde estavam, mas por que estavam sendo protegidos ou vigiados com tanto zelo. Havia algo ali, algo maior do que a simples escolha de uma família por isolamento. Parecia haver um pacto coletivo de silêncio, e toda tentativa de quebrá-lo era respondida com sumiços, interferências ou obstáculos invisíveis. A filmagem proibida, como ficou conhecida, foi retirada do ar 2 dias depois da publicação. Nenhum backup foi encontrado. As contas ligadas a Jorge foram desativadas. Sua família se recusou a comentar. A polícia não encontrou provas de crime. Mas nos bastidores todos sabiam. Havia mais em jogo do que uma simples busca. Restava agora descobrir quem ou o que determinava o que podia ser visto. Após o desaparecimento de Jorge Azevedo, a pressão sobre a equipe da Polícia Federal aumentou. Internamente crescia a sensação de que estavam diante de algo que não poderia ser tratado pelos métodos convencionais. E foi nesse clima tenso que uma nova pista surgiu quase por acaso. Durante um mapeamento aéreo realizado por drones civis, um estudante de geografia da Universidade Federal da Bahia, em expedição independente, identificou uma cavidade na encosta leste de um morro isolado, fora das rotas comuns. O drone captou imagens de uma fenda na rocha, que, sob a luz da tarde, revelava uma profundidade incomum. Intrigado, o estudante enviou o material para um professor da universidade, que imediatamente alertou a equipe da investigação. 3 dias depois, uma pequena expedição foi montada com apoio técnico e autorização restrita. A trilha de acesso era difícil e o terreno instável exigia cuidado extremo. Após horas de escalada, os agentes chegaram à entrada da caverna. A abertura era estreita, camuflada por vegetação densa, mas o interior revelava algo que nenhum deles esperava. A caverna não era apenas um abrigo natural. Dentro havia sinais claros de uso humano recente. Paredes limpas, pedras organizadas em torno de um espaço central, pequenos bancos rústicos talhados em madeira. E em um canto mais afastado, protegidos por rochas cuidadosamente empilhadas, encontraram objetos. Havia potes de cerâmica com restos de raízes secas, utensílios simples feitos à mão, pedaços de pano limpo. Mas o mais impressionante estava nas paredes. Dezenas de símbolos desenhados com carvão, alguns semelhantes aos encontrados anteriormente, outros inéditos. Formas circulares, cruzamentos, padrões geométricos que lembravam antigas linguagens pictográficas. No centro da parede principal, uma mensagem escrita com tinta natural, talvez de planta ou argila misturada com água. A caligrafia era firme e claramente humana. Não voltem. Aqui estamos livres. O impacto da frase foi imediato. A confirmação implícita de que os desaparecidos, ou ao menos parte deles, estavam vivos, conscientes e haviam feito uma escolha. A liberdade como destino,
A fuga como permanência. A caverna, naquele contexto, não era esconderijo, era lar, era manifesto. Mais do que a frase, a organização do espaço indicava permanência. Não havia pressa ali, nenhum sinal de improviso. Os objetos estavam limpos, arrumados. Alguém cuidava daquele lugar. Alguém que entendia o valor do silêncio e da ordem. Havia, inclusive, um pequeno caderno feito de papel artesanal, com folhas soltas presas por linha de fibra vegetal. As páginas estavam em branco. Intencionalmente ou não, aquilo parecia um convite, ou um limite. Diante da descoberta, a equipe decidiu não remover nada do local. Fotografaram cada detalhe, fizeram registros tridimensionais e recuaram com respeito. Nos relatórios internos, o tom mudou. Já não se tratava mais de busca e resgate, mas de monitoramento e compreensão. Aquela caverna não apenas indicava presença, indicava consciência, intenção e talvez até vigilância. As autoridades mantiveram a localização em sigilo, mas a notícia vazou. Nas redes sociais, surgiram teorias que apontavam a caverna como santuário de uma comunidade espiritual, uma espécie de refúgio místico fundado sobre princípios de desapego, silêncio e reconexão com a terra. Outros alegaram que ali se escondia um grupo radical que rejeitava o Estado e a civilização. E havia ainda quem dissesse que a frase na parede era um aviso para o mundo. Fiquem onde estão. Aqui é o nosso lugar. Para os familiares, a descoberta provocou reações distintas. Alguns choraram aliviados, vendo na frase uma escolha legítima. Outros ficaram indignados, sentindo-se abandonados por quem deveria tê-los procurado. Mas todos, sem exceção, concordaram em uma coisa. Aquele era um ponto de não retorno. A existência da caverna, os símbolos, os objetos e principalmente a mensagem indicavam que a família Oliveira, ou parte dela, estava viva, sim, mas por vontade própria havia rompido com o mundo exterior. E deixava claro, com todas as letras, que não queria voltar. Era um adeus sem lágrimas, um bilhete silencioso deixado no interior da pedra. Um eco de liberdade lançado do alto da serra para o mundo que insiste em respostas. A frase encontrada na caverna, "Não voltem, aqui estamos livres", dividiu os rumos da investigação. De um lado, havia os que acreditavam que a mensagem encerrava o caso. Um recado direto, definitivo, deixado por pessoas que haviam escolhido a própria invisibilidade. De outro, vozes crescentes clamavam por uma ação direta, argumentando que ninguém poderia afirmar com certeza se aquela liberdade era real ou imposta. O impasse chegou ao núcleo do governo. Representantes da Polícia Federal, Ministério Público, defensores dos direitos humanos e até especialistas em antropologia foram convocados para discutir o futuro da operação. A questão central era simples, mas carregada de implicações profundas. Havia legitimidade em buscar, localizar e resgatar indivíduos que não pediram ajuda e que aparentemente desejavam permanecer ocultos. A resposta não veio rapidamente. Enquanto isso, a equipe remanescente em campo, operando de forma discreta, continuava a monitorar a região com o máximo de cautela. Câmeras de longo alcance foram instaladas em pontos estratégicos, camufladas por entre galhos e fendas naturais. Sensores de movimento foram espalhados pelo perímetro próximo à caverna. A meta não era invadir, mas observar. E em uma madrugada de abril, às 13h42, um dos sensores foi ativado. As imagens, captadas em baixa resolução térmica, mostravam uma silhueta feminina caminhando lentamente até o ponto onde os investigadores haviam deixado um microfone de captação ambiental. A mulher parou diante do objeto, permaneceu imóvel por alguns segundos e então falou. A voz, apesar de abafada pelo som da noite, era nítida. Ela disse apenas, "Obrigada por respeitarem. Não voltem. Estamos bem." "Por favor, silêncio." A equipe congelou diante da gravação. O timbre, a entonação, a escolha das palavras, tudo levava a crer que aquela era Sofia Oliveira. 16 anos após desaparecer sem deixar rastros,
Ali estava ela, falando com clareza, com calma, não pedindo socorro, mas compreensão. A gravação foi analisada em laboratório. A comparação com áudios antigos de Sofia, ainda adolescente, sugeria compatibilidade vocal próxima de 90%. Especialistas em análise comportamental confirmaram. A fala indicava lucidez, ausência de medo e plena consciência da situação. Era a confirmação mais sólida até aquele momento. A família, ou pelo menos parte dela, estava viva. E mais do que isso, não queria ser encontrada. A repercussão foi imediata. Internamente, os responsáveis pela investigação entraram em debate sobre qual seria o passo seguinte. A voz de Sofia parecia um limite moral. Um pedido simples, direto e legítimo. Por favor, silêncio. Mas como conciliar esse desejo com o direito das famílias de saber? Como balancear o instinto de buscar com o respeito por quem escolheu desaparecer? A resposta veio de onde ninguém esperava. O coordenador da operação, Marcelo Antunes, um agente experiente e conhecido por sua rigidez, convocou a equipe para uma reunião emergencial. Disse, em poucas palavras, que havia tomado uma decisão, com base nos dados coletados nas mensagens deixadas e na manifestação de Sofia, não haveria mais incursões na área. O caso não seria encerrado, mas entraria em observação passiva. Estamos diante de algo que foge ao nosso controle, disse. Não é uma operação de resgate. Não é mais uma investigação criminal. É uma escolha. E nossa função, agora, é proteger essa escolha. A decisão gerou críticas, mas também trouxe alívio. Havia finalmente um posicionamento, não uma solução, mas um fim provisório. Um ponto onde a curiosidade cedeu à compreensão, onde o direito de existir em silêncio sobrepôs o impulso de descobrir a qualquer custo. E assim, com uma voz suave no meio da madrugada, o mistério que consumiu anos de buscas, debates e angústias começou a se transformar em outra coisa. Não mais um enigma a ser decifrado, mas uma história a ser respeitada. O silêncio pedido por Sofia acabou se tornando o capítulo final de uma história que desafiou explicações por 16 anos. Não havia mais operações, buscas ou investigações ativas. O caso da família Oliveira, oficialmente, permaneceu aberto, mas aos poucos foi voltando à quietude. Não mais um silêncio vazio, mas consciente e respeitoso. Era como se a Chapada Diamantina finalmente tivesse imposto seu próprio limite. Familiares aprenderam com alguma dor a aceitar a ideia de que Roberto, Luciana, Sofia e Isadora haviam escolhido um caminho que os distanciava do mundo. Um caminho que talvez poucos compreendessem plenamente, mas que todos precisavam respeitar. Alguns parentes ainda guardavam esperança de que, um dia, eles resolvessem voltar por vontade própria. Outros simplesmente fizeram as pazes com a ausência, agradecidos pela certeza de que estavam vivos em algum lugar protegido pelas montanhas. Entre os moradores da Chapada, a história transformou-se em lenda viva. Trilheiros que cruzavam aquelas rotas antigas relatavam sentir uma presença serena nos vales, uma energia de paz profunda que não existia antes. Guias experientes começaram a mencionar discretamente aos visitantes que o Pati tinha guardados que deviam ser respeitados. Para as autoridades restou uma lição delicada. Nem tudo precisa ser resolvido ou explicado. Alguns mistérios têm razões próprias para existir, especialmente quando envolvem escolhas pessoais e destinos humanos que vão além das convenções sociais. Aprenderam que respeitar o silêncio era também uma forma de justiça. Elias, o guia que encontrou o lenço, voltou às suas caminhadas tranquilas pela Chapada. Em entrevistas raras, dizia apenas: "Essa terra tem alma própria. Ela cuida de quem escolhe ficar." Nunca voltou ao local onde encontrou o lenço. Sabia que havia feito sua parte. Anos mais tarde, em 2025, um novo relato apareceu. Um jovem casal que explorava as trilhas relatou ter encontrado, entre pedras próximas ao Vale do Pati, uma pequena escultura em madeira. Era delicadamente entalhada,
representando 4 figuras abraçadas. Nenhuma mensagem, nenhum nome. Apenas a imagem simples de uma família unida. Mais uma vez, a Chapada parecia enviar sua mensagem silenciosa ao mundo. Esta história, repleta de perguntas sem resposta e certezas incompletas, talvez jamais tenha um fim claro. Mas ela deixa um ensinamento valioso. A liberdade, por vezes, é encontrada no silêncio absoluto, longe dos olhos do mundo. Uma liberdade que poucos entendem, mas que todos merecem. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma história tão envolvente quanto essa. E agora, aproveite e clique no próximo vídeo sugerido na tela, pois ainda há muitos mistérios esperando por você. Até a próxima jornada.